Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje vamos para a nossa segunda aula sobre o livro de Daniel. Eu vou estar começando falando sobre o Daniel 2, mais tarde o João vai estar falando sobre o Daniel 3. Não esquece de interagir na live, deixe sua curtida. E antes de tudo, vamos começar com uma oração, para Deus abençoar esse estudo. Abaixe sua fronte na sua casa, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, por esse estudo bíblico, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a ministrar esse estudo, Senhor, e que o Senhor possa abençoar os corações daqueles que vierem a assistir esse vídeo, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado por tudo, abençoa nossas vidas, cuide de cada um de nós, Senhor, e ministre sobre nós nessa tarde, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar nosso estudo bíblico aqui sobre Daniel. Aqui está o índice, né? Vamos começar falando sobre Daniel 2. Vamos falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor e suas partes. Daniel 2. A história de Daniel é bastante conhecida, e Daniel 2 ela vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Nós iniciamos a história de Daniel 2, não vou ler tudo para não ficar prolongado o vídeo, mas começamos o estudo falando sobre o seguinte. Nabucodonosor teve um sonho, e ele assim, chama todos os magos, todos os sacerdotes ali da Babilônia, né? Da cidade da Babilônia, e fala que ele quer a interpretação daquele sonho. Porém, ele lança um desafio maior. Ele não só quer o que aquele sonho significava, além disso, ele também quer que a pessoa fale qual o sonho que ele disse, porque ele falou que era muito simples. Se ele contasse o sonho, qualquer um poderia falar a revelação dele sem grande dificuldade, inventar alguma coisa. Então Nabucodonosor lança esse desafio e ninguém conseguia adivinhar esse sonho. Então Daniel ora ao Senhor e Deus dá a revelação para ele. Ele chega diante ao rei e diz que o sonho que Deus revelou para ele, o sonho que Nabucodonosor teve, sendo esse sonho que Nabucodonosor via uma grande estátua, e essa estátua ela tinha sua cabeça feita de ouro, o seu peitoral feito de prata, seu ventre feito de bronze e suas pernas feitas de ferro e seus pés feitos de ferro e barro. E em seguida ele dá a revelação desse sonho, que ele diz que a cabeça significava o reino de Daniel, o peitoral significava um outro reino que viria por vir, assim como o ventre significava outro reino, como as pernas significavam outro reino, e como os pés significavam outro reino. E além disso, tinha um detalhe final que uma grande pedra se soltava de um monte e ela destruía a estátua, e sobre ela se criava um novo reino que se abrangeria a terra inteira. Então vamos fazer um estudo hoje sobre o que significava esse sonho, porque isso aí foi uma profecia. O rei assim aceita essa profecia, ele se prostra à terra, adorando a Deus, diz que não Deus como outro Deus. Mas será que essa profecia realmente se cumpriu? Ou foi só algo que Deus revelou para aquele momento? Vamos ver se realmente o que Daniel falou tem fundamento diante da história do acontecimento dos fatos. Porque Daniel já morreu há centenas de anos atrás. Então vamos começar. A cabeça de ouro. Realmente, o Daniel estava, nesse momento, a história, né, como o nosso querido Marcelo já disse há um tempo atrás, na última aula, que Daniel estava na Babilônia. O reino da Babilônia, que era a parte superior, a cabeça, ele começa, esse já seria o segundo reinado da Babilônia, pois o reino da Babilônia já se esfacelou uma vez e voltou a reinar, mas em 658, Nabucodonosor, ele inicia seu reino e ele vai buscar uma parceria com os medos. Os medos eram um povo que já tinha sido dominado por outros dois povos na região hoje onde fica o Irã. Então ele faz um casamento, ele arranja um casamento com seu filho Nabucodonosor II, Nabucodonosor da Bíblia, com a rainha, quer dizer, com a
filha do rei da Média. E assim, eles se juntam e eles dominam a Assíria. A Assíria, se a gente for ver na Bíblia, vários profetas citam a Assíria, e Isaías vai profetizar a queda da Assíria. E a queda da Assíria se dá justamente sobre essa junção da Média e da Babilônia, que se juntam e marcham até Nínive. Então, Nabucodonosor tem o seu início nessa ascensão. Então, o seu reinado começa, né? Nabucodonosor começa em 605, vai até 562, e essa junção da Média com a Babilônia domina praticamente todo o mundo conhecido da época. Ele vai conquistar Jerusalém, vai trazer os cativos, e o seu reinado vai terminar em 562, porém a Babilônia só vai vir a cair em 539, quando a gente vai chegar no próximo reino. Aqui, só para nós termos a ideia, aqui onde fica a Média, o que a Média dominou, ela domina tudo o que a antiga Assíria dominava, e a Babilônia vai se expandir para o sul e para o ocidente, tomando Jerusalém e tomando toda essa região aqui, onde a gente tem a faixa de Gaza, onde a gente tem a Jordânia e outros países, né? O Líbano, que vai ficar nessa região aqui. Essa, como falei, a Média, que se expandiu por todo esse território, faltando só eles dominarem a Lídia, a Cilícia e outros reinos ali em volta. A Babilônia só vai cair com a chegada desse novo império. Aqui vamos falar sobre o peitoral de prata, o império da Média e da Pérsia, o Medo-Persa, que vai ser dito em Daniel 2 ao 39, o império da Média e da Pérsia. Vai ter o início desse grande império, a Média já está constituída, porém, em 559, Ciro II, o Grande, tomou o controle da Média através de um golpe. Ele era persa, a Média já dominava tanto a Pérsia quanto a Pártia, então ele faz um golpe, mata o rei Medo, ele assume o trono do rei Medo, que era seu avô. Ele não chega a matar o seu avô, ele tem piedade do avô dele. Toma o controle de todo o território da Média e se transforma no Império Persa. Ciro, então, invade a capital da Babilônia em 539, matando o rei, e isso está escrito em Daniel, a gente vai estudar mais à frente. Lembrando que o livro de Daniel foi escrito a posteriori, não foi escrito durante os acontecimentos. Então, até aí, a pessoa que escreveu o livro de Daniel, ela poderia saber o que estava acontecendo nos fatos. Ela poderia ter escrito somente os fatos que estavam acontecendo até aí. Então, Ciro, ele acaba morrendo, Daniel também morre, e lá em 334 e 339, Dario III é derrotado por Alexandre, que dá um fim ao Império Medo-Persa. Nessa época, Daniel já tinha virado farinha, já não tinha sobrado mais nem osso para contar a história. E daqui em diante a gente começa a ver uma revelação onde vemos que realmente é uma revelação vinda de Deus, porque até então, realmente, alguém poderia ter escrito o que estava acontecendo, o que seus olhos viam. E tem utilizado a palavra profecia, mas, como a gente pode ver, em 331, Alexandre vai dominar toda a região da Pérsia. Aqui a gente vai demonstrar como que ficou a região de Ciro, como que as invasões de Ciro. Ciro sozinho, como eu falei, ele vai dominar toda a Média, mas a posteriori ele vai dominar a Babilônia. Depois ele vai invadir tanto a Lídia, e mais tarde os próximos reis vão também tomar o Egito. Agora a gente chegou nos quadris de bronze, a Macedônia. Como eu falei, um império sempre sucede ao outro. Então agora a gente chegou nos quadris de bronze, que é o Império Greco-Macedônio. O
Império Greco-Macedônio, ele surge... A Macedônia sempre existiu, porém eles eram vistos como o subúrbio, a parte mais externa da Grécia. Eles eram a periferia da Grécia, pois eles estavam mais perto da Trácia, de outras regiões que não eram bem vistas. Então, sempre que a gente fala de Grécia Antiga, vem na nossa cabeça Atenas, Esparta, Tebas e outras regiões mais famosas da Grécia. Porém, durante o reinado de Felipe II da Macedônia, que vai durar entre 359 e 336, ele vai unificar toda a Grécia sob o controle dele. Ele vai juntar toda a Grécia sob a mão dele e, com sua morte, em 336, vai assumir Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, que vai ter seu reinado de 336 a 323. O Alexandre ele vai começar uma campanha ostensiva invadindo toda a Ásia Menor, chegando até a Índia. E, se vocês puderem depois dar uma olhada no mapa atual, ele vai passar ali pela região do Iraque, pela região do Irã, ele vai dominar toda aquela região que a gente viu da Babilônia, ele vai dominar o Egito, ele vai chegar próximo ao que hoje é considerado a Índia. Alexandre, ele morre em 323, e quando a gente pensa em Alexandre, a gente pensa muito, vamos se remeter ao filme, porém Alexandre não tinha nada a ver com aquele filme, que foi uma grande falácia. Alexandre não era homossexual, Alexandre deixou descendentes, só que vai acontecer uma coisa, vou mostrar aqui o reinado, todo o domínio de Alexandre, esse é o domínio de Alexandre, porém, com a morte de Alexandre, ele deixa um herdeiro, para falar a verdade, ele era casado com duas esposas, ele deixa um herdeiro, e esse herdeiro ele é assassinado pelos seus generais, que vão separar seu império em vários pedaços. Então, Cassandro vai ficar com a Grécia, Lisandro vai ficar com uma parte, Antíoco vai ficar com outra, o Seleuco vai ficar com outra, e Ptolomeu com o Egito. Então, esses 4 generais eles se juntam, matam o filho de Alexandre e tomam um poder para si. E assim a gente tem um fim do Império de Alexandre. E agora a gente chega nas pernas de ferro, que seria o Império Romano. Como a gente viu, agora a gente vê a sucessão do Império. É bom falar que agora a gente vai entrar justamente no Império de Alexandre, não tem narrativa na Bíblia. Vou até voltar. Quando acontece tudo isso, a gente não tem a narrativa na Bíblia. Toda essa narrativa da Bíblia, toda essa narrativa acontece sem estar na Bíblia, dizer que tudo é o período intertestamentário, e esse período todo que vai acontecer é aqui onde vai acontecer a revolta dos Macabeus, onde o próximo ali vai acontecer a revolta e o reino de Israel volta a existir durante um curto período de tempo. Porém, todo esse período acontece entre o Velho e o Novo Testamento. Vamos chegar aqui nas pernas de ferro, que é o Império Romano. O Império Romano funda sua república em 559, muito tempo atrás. Só que, em 168, Roma domina a Macedônia. Então, vamos dizer que a passagem de poder de um império por outro vai se acontecer em 168, com a invasão de Roma ao Império da Macedônia, que ficou ali nas mãos de um dos seus generais. Roma invade aquele território e depois ela vai tomando conta de diversos outros territórios. Nós podemos ver, aqui também eu coloquei como um adendo, Pompeu domina Jerusalém, então, como eu falei, esse aqui é um período entre os testamentos. Em 63, eu queria contar agora uma breve história, porque Pompeu ele vai dominar a Jerusalém numa campanha que ele faz por toda a Ásia. Ele começa na região norte da Ásia, vai descendo, domina a Síria, domina o reino de Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele vê o templo e ele decide entrar dentro do templo. Os sacerdotes avisaram ele que ele poderia entrar até aqui, até uma certa parte, porém ele não poderia adentrar até o final do templo.
Porém, Pompeu, nessa época, ele era conhecido como o Novo Alexandre. Sendo de Alexandre o Grande, ele se declara o Novo Alexandre. Então, ele, com todo orgulho, ele fala: quem são vocês? Ou quem é o seu Deus também? Vai depender da versão que a gente lê da história. Para me impedir de entrar. Então, ele entra no Santos dos Santos, vê todos os tesouros e ele faz essa afronta contra Deus. A gente vê a morte de Pompeu em 48. Ele tem uma desavença com Júlio César. Eles dois entram em confronto para ver qual seria realmente quem mandaria em Roma, porque a República já estava chegando no fim. Então eles entram em confronto, numa batalha, e nessa batalha, mesmo com Pompeu tendo mais homens, ele perde para Alexandre. Pompeu, então, com essa derrota, ele foge para o Egito, e no Egito, lá, ele tenta um auxílio de Ptolomeu e de Cleópatra, os dois irmãos, e os dois decidem trair ele, matam Pompeu e a cabeça dele entrega numa bandeja de prata para César, quando César vai atrás de Pompeu no Egito. Então, eu quis trazer essa história só para a gente demonstrar como um homem que tentou desafiar a Deus, mesmo sendo um prodígio, como foi dito por diversos escritores da época, um homem que estava em grande ascensão, o seu fim depois de ter tentado confrontar a Deus. Então, a Roma expande, a gente vai ver todo o Novo Testamento se passa durante o período romano, e tudo se confirmando conforme fala na Bíblia. E o interessante, porque sobre as outras partes, Daniel não dá não fala com tantos detalhes, vai falar, pelo menos não no capítulo 2, vai falar em outros capítulos, mas sobre a parte das pernas, ele vai falar isso daqui no capítulo 2, versículo 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. E realmente, o Império Romano foi até então o maior império contíguo da Terra. Contíguo quer dizer com áreas territoriais sem ser dividido por mar, seguindo uma trajetória terrestre. E sua queda se dá em 478. A queda, esse foi todo o território dominado por Roma. Em 478 o Império vai ter um fim, daqui é o máximo que ele chega, né? Que a gente está vendo na imagem. Ele chega ao fim devido às invasões bárbaras. Não vou me prolongar aqui, pois muitos povos acabaram cruzando o Reno, e isso acabou destruindo o Império de dentro para fora. Povos como os visigodos, os ostrogodos, alanos, vândalos e tantos outros que não vale a pena te citar agora. E depois disso, a gente tem o fim a gente chega na última parte, os pés de barro. Os pés de barro, o que Daniel vai dizer, do 41 ao 43, é que eles terão a força do ferro, porém a fraqueza do barro. Porque como o ferro como água e óleo não se misturam, ferro e barro também não vão se unir. O que significa isso? Nunca mais haverá uma união, nunca mais nenhum povo conseguiu unir, fazer a maior nação da Terra, como foi feito, como foi feito antes, né? Como foi feito por Alexandre, como o Império Romano conseguiu fazer, como o Babilônico era o maior e mais predominante em território na sua época. E a gente pode ver, até agora, a profecia de Daniel foi assertiva. E aqui não vai ser diferente. Quando ele chega nos pés de barro, vários, depois de Roma, tentaram fazer o que Roma fez, o que os outros fizeram, conseguir dominar todo o mundo conhecido até então. Carlos Magno, que teve seu reinado de 768 a 814 pelos francos, tentou fazer uma unificação, ele dominou tudo que hoje é conhecido como Alemanha, como é conhecido como França e Itália. Porém, ele não, depois o Império se esfacelar
isso a gente tem essa divisão do que é a Alemanha hoje, o que é a França, o que é a Itália, porque cada uma ficou com os seus filhos. Adolf Hitler também tinha essa ideia de tentar fazer uma dominação mundial. Sua frente, ele ficou à frente do Reich, né? O terceiro Reich alemão de 1939 a 1945. Joseph Stalin também tentou fazer uma unificação do mundo, porém ele foi barrado pela OTAN, o restante da Europa e os Estados Unidos. E então a gente tem aqui a última parte, que é a grande pedra. A grande pedra, o que ela vai simbolizar, o que os teólogos entendem e chegam no consenso, que a grande pedra é Jesus. Ao fim do período desses impérios, ao fim do período do barro com ferro, virá Jesus, que é a grande pedra, que vai destruir essa estátua e ele vai reinar sobre tudo. E, amados, é aqui onde eu me despeço de vocês. Esse é o fim da minha ministração. Espero que tenham conseguido entender tudo. E agora eu vou deixar com o João explicando para vocês Daniel 3. Amém. Agora eu vou dar seguimento aqui no estudo falando do próximo capítulo de Daniel 3. Bom. Daniel 3, ele fala sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá certo? Lá, a gente vai ver um milagre que aconteceu, que salvou a vida deles, basicamente, do domínio do rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico na época. Então, eu vou começar aqui lendo do Daniel 3, do versículo 1 ao 6. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, outros, ó povos e nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e andareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Amém? Bom, aqui a gente pode ver, Daniel 3, o rei Nabucodonosor tinha levantado essa imagem para criar um novo Deus, e ele exigiu que todos os povos que estavam sob seu domínio, todos os oficiais, todos em seu reino, eles adorassem essa imagem. E a gente pode se perguntar, bom, mas no capítulo anterior, quando Daniel ele revela o sonho, o rei ele tinha reconhecido que Deus, né, o Deus dos judeus, era o Senhor e realmente o maior Deus. Mas mesmo assim, nesse próximo capítulo, ele cria essa estátua de ouro e faz com que todos adorem ela.
Aí a gente pode ver, pode imaginar várias coisas. Daniel 3 provavelmente se passou algum tempo depois de Daniel 2. E o motivo do rei Nabucodonosor ter levantado essa imagem de ouro provavelmente foi mais político do que qualquer outra coisa, porque quando ele faz isso e obriga os outros povos a se curvarem diante desse outro Deus, ele tenta tirar de todos esses povos a identidade dele, que é a mesma coisa que a gente pôde ver no primeiro capítulo de Daniel, que o Marcelo falou na semana passada, que o rei Nabucodonosor, quando dominou Israel, ele levou todos os utensílios do templo e destruiu o templo para tentar realmente desmoralizar o povo judeu e tentar tirar a identidade deles, para que eles não se unificassem de novo e continuassem sob o domínio da Babilônia. Então, provavelmente aqui foi a mesma coisa, né? E a gente pode ver como isso é importante para o rei Nabucodonosor, que todos se prostrem. Que ele fala que qualquer pessoa, independente de cargo social, independente de quem você é, vai ser imediatamente lançada na fornalha de fogo se essa pessoa não se prostrar, não se curvar diante desse Deus que ele criou. E agora a gente pode entrar e entender um pouco mais da Babilônia e entrar na questão um pouco mais social deles. A Babilônia foi a primeira nação, o primeiro império que nós temos registros que fez um sistema de leis. Eles criaram o Código de Hammurabi, que é o primeiro sistema de leis escrito que a gente tem até hoje. Ele foi criado mais de 1000 anos antes do império do reino do Nabucodonosor por outro rei chamado Hammurabi. Mas a Babilônia continuava com esse mesmo sistema. E como ele funcionava? Ele é conhecido pelo olho por olho, dente por dente. Se você fizer algo para mim, você vai sofrer algo, uma retaliação igual por esse código. Mas tinha um outro aspecto nesse código de leis, que era o aspecto social. Então, se eu fosse de uma casta social, de uma classe social maior do que essa outra pessoa que eu prejudiquei, a minha punição ia ser menor do que uma pessoa de classe mais baixa social sofreria pelo mesmo delito, tá certo? Mas, como a gente pode ver, nessa questão de se curvar perante o outro Deus, independente da sua classe social, independente de quem você fosse, você ia ter o mesmo destino. Então a gente pode ver como isso era importante aos olhos do rei Nabucodonosor, que era uma questão de manter a integridade de todo o império. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram de uma classe social bem alta. No capítulo anterior, depois que Daniel revela o sonho para o rei Nabucodonosor, ele é feito o terceiro homem mais importante do Império Babilônico. Ele governa toda a província da Babilônia. E ele pede para o rei Nabucodonosor nomear os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, para uma posição de importância. Eles gerenciavam os negócios e o comércio de toda a província da Babilônia. Então eles eram homens de uma posição hierárquica muito alta no Império. E mesmo assim eles sofreram essa mesma pena de morte de ser jogado na fornalha. E em Daniel 3:12 agora, aqui, vou mostrar aqui a imagem ilustrativa da estátua de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. Mas agora eu vou ler Daniel 3:12. Amém? Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui, os homens caldeus, eles acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego disso, de não ter se curvado diante da imagem que o rei tinha levantado, que era esse delito muito grande de ser jogado na fornalha de fogo. E agora a gente pode fazer um paralelo com o de hoje, tá certo? Hoje em dia,
nós não temos um rei que te faz curvar diante de uma imagem de ouro, mas nós temos um mundo e dentro desse mundo há diversas coisas que não agradam a Deus e que o mundo tenta te pressionar a fazer e a você se curvar. Às vezes pressão social e outras formas de tentar te fazer se desvirtuar dos caminhos do Senhor. E naquela época, o Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo que eles sofreriam essa pena de morte, eles não se curvaram diante dessa estátua de ouro, porque eles sabiam quem eles eram. Eles queriam manter a sua identidade no Senhor. Mesmo com essa pena muito grave de ser jogado na fornalha de fogo, eles sabiam quem eles eram, eles estavam dispostos a arriscar a sua própria vida para manter essa identidade, não se curvar, não deixar o mundo roubar quem eles são. Eles queriam continuar mantendo essa identidade, se manter separado. Eles sabiam que eles eram do Senhor e quem eles serviam. Hoje em dia, nós não sofremos esse risco de ser jogado numa fornalha de fogo ou sofrer uma pena muito grave. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós não conseguimos nos manter na nossa identidade, nos manter na identidade do Senhor. Muitas vezes aquele seu amigo, ele quer que você faça algo, quer que você vá numa festa com ele, beba só um pouquinho, porque para o mundo isso é normal, isso é a norma, as pessoas fazem isso. E muitas vezes os jovens hoje, todas as pessoas não resistem a essas tentações, não querem ser diferentes, eles querem se encaixar, querem mostrar que eles não são estranhos ou diferentes da norma de hoje em dia. Mas nós temos que manter a nossa identidade. Você imagina, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela época, eles botaram em risco a sua própria vida para manter essa identidade no Senhor. E a gente, sem sofrer nenhuma pena, na verdade, no máximo perder algumas amizades que não iam te fazer bem de qualquer forma, a gente não consegue fazer o mesmo que eles. Isso é uma reflexão muito forte. E em Daniel 3, 16 a 8, a gente pode ver como realmente eles se mantiveram firmes diante do próprio rei. Eles se apresentaram diante do próprio rei e na frente dele eles falaram: não, nós não vamos se curvar ao seu Deus. Você imagina, ele era o rei do império mais importante daquela época. Ele era o homem mais importante de todo mundo naquela época. E na frente deles, da autoridade deles, eles questionaram a autoridade e se mantiveram sob a autoridade do Senhor. Eles falam: não, nós não vamos nos curvar, nós não vamos ceder, nós vamos continuar e manter a nossa identidade. Então, vou ler agora Daniel 3, do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Isso depois que eles tinham se apresentado diante do rei depois das acusações. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que te levantaste. Você consegue imaginar você chegar hoje na frente do homem mais importante de todo mundo? Um homem que tem o poder de literalmente derrubar nações inteiras. Ele dominava uma parte muito grande do mundo conhecido na época. Você chega na frente dele e você fala: não, eu não vou fazer o que você está mandando fazer, porque eu tenho um Deus, e eu sei que esse Deus é o Senhor, e eu sei quem eu sou e eu vou manter essa identidade. É muito forte isso. Eles mantiveram e ainda confiaram no Senhor. Falaram: se for da vontade do meu Deus, Ele vai me livrar desse castigo e vai me livrar das tuas mãos. E hoje nós não conseguimos questionar o nosso próprio amigo, que às vezes nem é amigo de verdade, que é amigo por interesse, que quer nos desvirtuar e levar a gente para o mundo, fazer com que a gente faça coisas que não agradam ao Senhor. A gente não consegue falar um não, um simples não. E eles falam não para o rei da época, o Nabucodonosor. Você consegue imaginar isso? E em Daniel 3,19 a gente pode ver a ira do rei. Ele fala: então Nabucodonosor se encheu de fúria
e transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O rei ficou tão irado que ele pronunciou que a pena devia ser 7 vezes mais forte para eles. Porque eles questionaram não só a autoridade do rei, mas questionaram ele na frente dele e tiveram a audácia de falar que o rei deles, que o Deus deles era maior e eles não iam se curvar diante do Deus de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou irado, falou que o fogo devia ser 7 vezes mais forte. E em Daniel 3:22 a gente pode ver como esse fogo era tão forte que os próprios homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles morreram. Eles só de chegar perto da fornalha e lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro, eles morreram. Aqui fala: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles caem dentro da fornalha, mas eles não morrem. Eles caem dentro da fornalha, mas eles sobrevivem. E não só isso, como também aparece um quarto homem dentro da fornalha. E o rei não entende isso. Ele não entende. Eu joguei 3 homens lá dentro. E não só eles estão vivos, não morreram com a fornalha 7 vezes mais forte do que o que era costumeiro na época, mas eu ainda estou vendo um outro homem que não foi lançado lá dentro. Depois de ver isso, o rei fica impressionado. Eu vou ler aqui Daniel 3, do 24 ao 27, para ilustrar isso para vocês. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sapatras, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo se passara sobre ele. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram no Senhor. Mesmo diante dessa pena gravíssima de perder a sua própria vida sendo queimado vivo, você consegue imaginar a dor de ser queimado vivo? Mesmo tendo esse risco enorme, eles confiaram no Senhor e falaram: não, eu não vou me curvar, nós não vamos nos curvar, nós vamos manter firmes no Senhor, e se for a vontade dele, ele consegue me livrar e me salvar dessa pena. Deus foi fiel a eles e honrou os seus servos, mandando um anjo para proteger eles dentro da fornalha, e nada se passou a ele. Mas o mais importante nessa história não é que eles foram honrados, porque nós não estamos aqui para buscar a honra própria, mas que o nome do Senhor foi honrado, amém? Porque Nabucodonosor tinha destruído Israel, e isso já foi profetizado muitas outras vezes por outros profetas, que se Israel não se voltasse para o Senhor, ele seria destruído. E foi o que realmente aconteceu. Israel foi destruído, mas junto com isso Deus permitiu isso acontecer, mas a casa de Deus, que era o templo, foi violada, as coisas foram levadas e um lugar santo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E dessa forma Deus conseguiu mostrar para Nabucodonosor: fui eu que deixei você dominar Israel. Você pode ser o rei, mas eu faço o rei e desfaço os reis. Eu não vou deixar você matar os meus servos, porque eu sou Deus e eu vou te mostrar dessa forma que eu tenho poder para salvar eles disso, e que eu sou Deus sobre você, independente de você ter dominado Israel ou não. Então isso foi para honrar a Deus e santificar o seu nome, para mostrar que ele ainda é Deus e ele ainda é soberano, mesmo sobre o homem mais importante da época, que tinha dominado a terra santa e o povo de Deus. Amém?
E a gente pode ver isso em Daniel 3, 28 a 30, que o próprio Nabucodonosor fala com as suas próprias bocas e admite que Deus é o Senhor e ele realmente é o Deus sobre todas as nações, amém? E eu vou ler agora, Daniel 3, 28 ao 30. Falou no Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então aqui Deus não só mostrou todo o seu poder, como fez o rei Nabucodonosor, senhor de toda a Babilônia na época, falar que qualquer um que falasse mal de Deus, que blasfemasse contra ele, que contrariasse as suas palavras e maldizesse o seu nome, ele mesmo, o próprio rei Nabucodonosor, que tinha destruído Israel, ia mandar destruir tudo dessa pessoa, a família, a vida, a casa, tudo. Então aqui a gente vê que o próprio rei que tinha destruído Israel estava honrando ao Senhor. Deus conseguiu mostrar no final que Ele é o Senhor sobre todos e não há nenhum rei nem nenhum poder que consiga vencer a Ele. Amém? Então fica essa reflexão aqui para todos nós, e eu me incluo nisso. Quantas vezes a gente acaba se rendendo às tentações do mundo, às pressões do mundo, que fazem com que a gente peque contra Deus. Deus não exige que a gente arrisque nossa própria vida para isso. Ele não exige que a gente sofra o risco de ser jogado numa fornalha de fogo. Ele só pede que a gente seja fiel a Ele no pouco. É só você falar um não aceitar as tentações do mundo. A gente não tem esse risco igual a eles. E mesmo assim a gente não consegue. E eles, correndo todo esse risco de perder a sua própria vida, se mantiveram fiel. Você tem se mantido fiel a Deus? Você sabe qual é a sua identidade em Deus? Você sabe quem você é? Nós temos que tomar muito cuidado no mundo de hoje em dia. É cada vez mais difícil ser jovem, é cada vez mais difícil ser jovem e se manter nos caminhos do Senhor. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós conseguimos fazer isso. Só basta que nós nos esforcemos e falemos esse não para as tentações do mundo. Amém? Eu vou fazer agora uma oração para encerrar. Eu peço que vocês, quem estiver assistindo essa live, compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares, com quem você puder. Curta e compartilhe, para você conseguir abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença. Eu venho te pedir, meu Deus, toca a vida de todos que estão assistindo essa transmissão. Abençoa eles, Pai. Eu sei que é muito difícil ser jovem hoje em dia, ser jovem e se manter no caminho do Senhor. Mas com fé no Senhor, Pai, e nos Teus caminhos nós vamos conseguir. Eu te peço pela vida de todos aqui, Pai, abençoa eles, cuida deles, guarda eles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam continuar sendo bênção na sua vida, Pai, bênção na sua casa, que eles possam realmente ser grandes homens e mulheres do Senhor, meu Deus. Abençoa este projeto, Pai, esse projeto dessas lives de ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que possa tocar muitos corações, Pai, possa ir muito além do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, eu te peço por tudo, desde já te agradeço por hoje, e porque o Senhor tem sido bom comigo e com todos que estão aqui, Pai. Desde já te agradeço, em nome de Jesus.